na perspectiva com dois convidados bastante especiais, né? Estamos falando de Antônio Jorge Gonçalves, que é de Lisboa, é quadrinista, é autor de novelas gráficas, performer visual e também professor. Não sei se professor ainda, mas também professor. O nosso outro convidado é o brasileiro e paulista João Pinheiro. João Pinheiro é da Zona Leste aqui de São Paulo, é quadrinista, é artista visual e também professor. Inicialmente a gente vai falar um pouco da trajetória dos dois, para a gente contextualizar aqui, né, como um ponto de partida, e aí a gente vai exibir, né, a produção e um pouquinho do trabalho, né, do Antônio, e depois um pouco também do trabalho do João. Alô, alô. Boa tarde. Podemos ter o primeiro PDF. Então, não vou propriamente falar do meu trabalho todo. Nós concertámos escolher algumas imagens dos nossos cadernos de desenho mais cotidiano. Talvez um dos aspectos que nos una, que não é que una o nosso trabalho dos dois lados do Atlântico. E é isso. Para mim, o caderno de apontamentos, o diário gráfico, ele tem uma presença muito forte. Ele me acompanha sempre, mesmo aqui também está ali dentro do meu saco. E muito do trabalho que é construído nesses cadernos é um trabalho diarístico de observação e de comentário de alguma maneira sobre o sítio urbano. Temos aí um problema técnico, estava tudo tão bem, estava tudo indo tão bem, mas não sai mesmo, a cozinha não consegue sair de jeito nenhum dali. Vamos ver. Eu não sei, Antônio, se você quer, enquanto não entra falar um pouco da cozinha. Falar um pouco, né, dos seus trabalhos, dessas experiências de multiartista que passa pelo teatro, que passa pela relação com o digital, passa pela cenografia, passa pela ilustração, né, passa pelo texto, né, a relação, tem as parcerias também com outros artistas e as obras. Acho que talvez você possa... Chegou? Já aqui estou. Eu posso assim muito rapidamente dizer que eu comecei por fazer quadrinho. A minha primeira história de quadrinho é de quando eu tinha 4 anos. Não é? Ainda não tinha visto propriamente o livro de quadrinho, mas essa ideia de contar as coisas por uma sequenciação de imagens, ela está lá desde o início. E no fundo, se calhar é isso que eu faço nesses cadernos, não é? Então, mesmo antes do Covid rebentar no mundo, não é? Eu estava intensamente desenhando nos meus cadernos a minha cidade de Lisboa, num momento particular em que ela está, que é um momento em que de repente se tornou um foco de atenção do turismo de massas. E eu que vivo mesmo no centro histórico de Lisboa, assisto à chegada desses novos habitantes da cidade, que são os turistas, são uma população muito curiosa, porque a cidade está sempre cheia de turistas, ou seja, eles não são os mesmos esta semana e na semana seguinte, mas a verdade é que eles estão sempre lá. Eles não são propriamente uma população flutuante, no sentido que eles estão sempre lá. E eles, de alguma maneira, estão a transformar a cidade. Por exemplo, no caso desse centro histórico em que eu vivo, em alguns casos, eles estão a dar origem ao nascimento de uma cidade cenográfica. É como se estivesse a nascer uma espécie de Lisboalândia, não é? Que já não é bem aquilo que é Lisboa, mas aquilo que vai ao encontro do que estas pessoas esperam encontrar em Lisboa. Então é um pouco curioso, fazendo uma reflexão, pensar que de Lisboa há 500 anos partiram barcos à procura de invadir outros sítios e de se apropriarem e de transformarem esses sítios à imagem daquilo que gostariam que eles fossem, e neste momento nós temos barcos que chegam para fazerem exatamente a mesma coisa, mas de uma outra forma.
Então, uma das coisas que sempre me interessou um pouco no desenho e que eu também ando um pouco à procura nestes desenhos que eu faço, ficou pendurado. Ficou pendurado, mas vai despendurar. Então, uma das coisas que eu procuro é justamente, e é uma das coisas que mais me interessa, é a maneira não só como as pessoas se inscrevem no espaço urbano, mas a própria forma como o espaço urbano também informa as pessoas. Este desenho, por exemplo, é recente, é das festas de Santo António desta cidade, há um mês atrás. Já há muito tempo que não via a procissão de Santo António, fiquei um pouco surpreendido como ainda temos uma brigada de polícias com um andor carregando o bispo de Lisboa, não é? Parece uma cena quinhentista, quase. Ora, isto não está passando outra vez. Não está passando outra vez. Tem que passar aí, é? Não. Talvez valha esperar um pouco o tempo para processar. Talvez seja isso, talvez seja isso. Não, agora foi outra vez, mas vai voltar. Ele vai voltar. Então é isso. Estes passeios urbanos que eu faço, eles têm muito, por um lado, eu procurar um entendimento do meu próprio convívio nesse espaço, mas também de ir entendendo a maneira como as pessoas se entendem, como os próprios habitantes indígenas da cidade, vamos pôr assim, a maneira como eles se relacionam com essas pessoas que chegam e que não são indígenas, e as tensões, as convivências mais pacíficas ou menos pacíficas a que isso dá origem. E pronto, eu não sei, obviamente para os portugueses é familiar, à direita temos o famoso padrão dos descobrimentos, um monumento que tem, enfim, todos os heróis considerados durante muitos anos pela cultura portuguesa inscritos no monumento, não é? E que eu substituo ali por estes turistas, não é? No fundo, de alguma maneira, dessa tal inversão de que vos estava a falar, e que também me faz lembrar aqui nesta imagem mais da esquerda, de uma das muitas esplanadas que há agora, cheias de turistas, enfim, a serem servidos de bebidas e de comidas. Faz-me lembrar uma frase há muitos anos de um amigo meu que dizia que em Portugal acabaríamos todos a servir café a alguém, não é? E que a servir neste sentido de servir enquanto empregado, e que, enfim, talvez seja um pouco essa uma das imagens possíveis de Lisboa. Depois, quando arrebentou o Covid, eu mantive também esse mesmo hábito, mas já aí numa prática que inaugurei de fazer desenhos a lápis branco em cadernos de folhas pretas, e aí já a cidade de repente esvaziou-se dessas pessoas. Essas pessoas desapareceram, portanto houve uma segunda metamorfose, e houve, portanto, também um reencontro meu com a cidade, com esse meu sítio de habitação, de perceber como é que este espaço, quem é que ficou nas ruas deste espaço. Naquele primeiro confinamento foi muito impressionante ver, de todas as pessoas que desapareceram, quem é que não tinha um confinamento para fazer, ou seja, quem é que vivia naquelas ruas. As ruas eram a sua casa, e de que maneira é que essas figuras isoladas e a presença isolada das pessoas se inscrevia nesse espaço urbano. Foi um contraste muito brutal, tenho de vos dizer, um pouco traumático de alguma forma, mas também foi, por exemplo, um momento em que, nessas baladas que eu fazia, em que dava, por exemplo, para entender que muitas das pessoas que ficaram visíveis nessas ruas eram as pessoas que efetivamente eram imprescindíveis e que, portanto, que não podiam confinar, que não se podiam retirar e que tinham de continuar a usar transporte público, tinham de continuar a fazer a limpeza do espaço urbano. Então, também foi muito interessante ver na cidade como se tornou transparente a própria importância das várias tarefas e a maneira como elas se inscrevem dentro desse espaço urbano. Então é um bocadinho isso, não é? Esses cadernos, foram feitos vários cadernos, esta é a última imagem que eu tenho deles. É muito curioso porque este trabalho de desenho é essencialmente um trabalho de observação, obviamente de uma escolha do que é que se representa, mas a gente às vezes pensa muito no trabalho da imaginação, que eu também uso na criação dos meus livros, mas é curioso como eu sinto que às vezes o simples trabalho de registro,
que nunca é completamente isento, mas essa enunciação, não é, em si, de facto, já é um trabalho profundo de dar a ver qualquer coisa. Alô. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou o João Pinheiro, sou daqui de São Paulo mesmo, né, Zona Leste, da região de Itaquera, ali, Cidade Líder. E curioso porque eu, como Antônio, comecei a desenhar quadrinhos desde muito criança mesmo. Começando com os desenhos animados, então eu copiava e ficava narrando as histórias enquanto eu desenhava. Chegando ao ponto que aos 13 anos eu me considerava um veterano dos quadrinhos, assim. No meu prédio eu achava que eu era o cara que sabia tudo de quadrinhos. Mas na verdade eu nunca tinha feito nenhum curso, não sabia como funcionava e nem nada disso. E aí eu entrei numa oficina cultural em Itaquera, chama Alfredo Volpi, que é um dos grandes artistas brasileiros, não sei se o Antônio com certeza conhece. E aí lá eu comecei a fazer um curso de quadrinhos e comecei a ver que eu não sabia nada de quadrinhos, na verdade, né? E um dos professores de desenho dessa oficina levou a gente para desenhar na rua. Foi a primeira vez que eu fui na rua desenhar. Eu falei, nossa, é possível fazer isso na rua, né? É permitido, né? Não vão nos impedir aqui ou alguma coisa assim. E a gente foi ali nos arredores de Itaquera mesmo, desenhar a igreja tradicional de lá e tal. E foi daí que eu comecei a usar os diários gráficos, né? Comecei a desenhar sempre, carregar os cadernos e aprender a desenhar de observação, que foi a minha melhor escola, porque na verdade eu não lidava muito bem com os cânones, com as técnicas. Então, perspectiva, por exemplo, eu aprendi mais desenhando de observação do que propriamente pegando aquelas técnicas de pontos de fuga e tal, né? Foi uma grande escola. E aí, mais tarde, eu comecei continuei desenhando, né, o resto da minha vida, e trabalhei a maior parte da minha vida, até os 30 anos, em outras profissões, que não tinham nada a ver com o desenho. Mas sempre carregando meus cadernos. E aí, por volta de 2006, eu descobri um site de um português, o Eduardo Salavisa, que chamava Diário Gráfico. Aí eu descobri, nossa, tem um nome para esse caderno. Eu achava que eu era o cara também, aí mais uma vez eu me achando, né? Achando que eu era o gênio que estava inventando a roda. Mas na verdade eu vi lá no site do Eduardo Salavisa que existia toda uma história, todo um percurso. Conheci o trabalho do Antônio lá também, de outros, Picasso, né? Delacroix, todos esses artistas do passado que usavam seus cadernos também. E aí eu passei a publicar meus desenhos na internet e tudo, inclusive tive a oportunidade de ir para Portugal, em Lisboa, num simpósio. Lá eu conheci o Antônio, conheci o Eduardo Salavisa, que hoje, infelizmente, já não está mais entre nós, mas é um grande mestre, assim, um cara muito importante. E aí uma das coisas que eu percebi, assim, nesse conhecimento que eu tive dos diários gráficos, é que a maioria dos artistas representam os lugares turísticos das suas cidades, né? Então, geralmente, por exemplo, em São Paulo, o pessoal vai no MASP, vai na Paulista, vai na Pinacoteca, vai nos lugares turísticos, e a periferia não é representada, e é onde eu moro. Então, para mim, é muito mais fácil um dia de folga estar em casa e dar uma volta pelo meu bairro e retratar o que eu vejo, né? E aí é isso que eu trouxe aqui para vocês, alguns desenhos, ó. Esse aqui, por exemplo, é na Avenida Itaquera, né? Onde tem essas torres de energia que, na verdade, não deveria ter nenhuma casa ali em volta, mas que as pessoas, por necessidade, acabam ocupando e tudo mais. Ali uma casa também dessa arquitetura improvisada, que eu chamo, né, que é a arquitetura típica da periferia de São Paulo e de outras do Brasil, que é aquela coisa de você faz uma casa, dá uma esticadinha, sobe um andar, puxa uma casa para a filha, para o neto, para o tio, enfim, e assim vai, né? Aí são desenhos feitos muito rápido, assim, desenhos que às vezes, sei lá, demoram 10 minutos no máximo. Você registra ali o que está acontecendo rapidamente. Não tem muitas pessoas, porque as pessoas ficam andando, e eu acho difícil me concentrar no cenário e nas pessoas, mas
Geralmente imagine os cachorros aí passando e tudo mais, todo aquele movimento tradicional. E aí é isso, né? A periferia ela tem uma coisa interessante, assim, pelo menos do jeito que eu vejo, que é que não tem muitas construções retas, né? Muitos edifícios, assim, muita coisa vertical. Então é quase como o cenário é mais orgânico, mas tem uma coisa mais natural, sabe? Que na natureza não tem linhas retas, né? E aí eu vejo assim também as construções de lá, porque a calçada é invadida pelo mato, as calçadas são pequenas, muitas vezes, né? E cheia de buracos, enfim. Aquela coisa de enxergar beleza até mesmo nas situações mais precárias e tal. Essa é uma avenida que tem lá, que chama Gamelinha. E ela é onde o pessoal faz caminhada e tal. Hoje em dia está bem abandonado, então tem vários desses comércios fechados que não tem mais... por exemplo, aqui uma caminhonete abandonada e o mato já tomando conta dela e ela está há anos lá. Minha esposa trabalhava numa escola aí perto e sempre eu ia caminhar com ela até a escola. E aí a gente passou, sei lá, uns 10 anos passando pelo mesmo lugar e vendo a transformação desse cenário, assim, as crianças brincando, enfim. Pô, é isso, ali as tradicionais, essas cafeteiras, não sei se você... Porque são bem... tem um estilo... Tem inclusive, acho que origem portuguesa, se não me engano, né? Esses formatos e tal. Mas eu não tenho certeza também, é um chute. Sempre uma coisa tradicional, né? Com até um amigo, o escritor lá, o Sacolinha, sempre fala, ele fala, seus desenhos sempre tem uma coisa legal que eu gosto, que é os fuscas e as peruas antigas abandonadas assim na rua. E são ruas estreitas, né? De fato, assim, como tá aí. Essa coisa do picho também, esses retratos eu acho legal. Aí uma casa bem deteriorada ali na região de Itaquera, que era mais ou menos, essas casas eram como eram feitas lá, sei lá, na década de 40, 50, assim, quando começou uma migração, um crescimento grande da região. Então essas casas eram construídas dessa forma, né? Tinha um quintal, hoje já não tem mais quintal, a casa já é pra rua, bem diferente disso, assim. Aí uma associação do bairro lá do Jardim Brasília, onde eu moro. Enfim, são esses desenhos que eu acho que, de alguma forma, o Brasil ele tem uma tradição muito grande de artistas gráficos, de artes gráficas, né? Muito rico mesmo. Mas é muito difícil você encontrar registros gráficos desenhados, né? Da periferia, assim, das favelas. Então, quando eu fiz uma história, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, sobre a vida dela, uma história em quadrinho, eu não encontrava desenho de favela, desenhos, sabe, das favelas dos anos 50, principalmente. Hoje tem uma molecada na periferia que faz muita coisa, assim. Mas daquele período é muito difícil você encontrar até registro em vídeo, assim, né? Tem mais aquela favela mítica do Rio de Janeiro, né? A favela dos Morros Cariocas, inclusive tem filmes, né? Um filme do Orfeu da Conceição, Orfeu Negro, que é do Camus e tal, foi premiado, mas é uma favela mitificada. A da Carolina era uma favela, porque como moradora, ela, inclusive na década de 60, né, um pouco depois do filme fazer sucesso, ela desmistifica um pouco isso, ela traz mais para a vida real, assim. E aí também alguns desenhos de metrô, inspirados no meu amigo aqui, Antônio, que fez um livro maravilhoso, Subway Life, que ele viajou pelo mundo, pelos metrôs do mundo, e eu também tenho um registro grande, mas sempre do metrô de São Paulo, da linha vermelha, né? Meu gato ali, o Dmitri, o nome dele vem do romance do Dostoiévski, Dmitri Karamazov. São todos desenhos que eu faço no cotidiano, assim. Infelizmente, na pandemia eu não pude fazer muito isso, né, mas... Ali também na região da Vila Matilde. Mais um de metrô aí. Esse é do meu bairro, visto da minha laje,
na época da pandemia, logo no começo da pandemia, você pode ver ali, não tem a data exata, mas é tipo março de 2020, assim. A pia tradicional dos brasileiros periféricos. E aí, assim, isso eu trouxe para o meu trabalho de ilustração também. Então, esse, por exemplo, é um trabalho que eu fiz, uma capa de um livro de um escritor lá da periferia, da Zona Leste também, de Ferraz, onde ele conta a história desse violonista negro que quer ser um violonista, estuda música e tal, e mora numa favela. Opa, passei demais aqui, peraí. E tem esses desenhos também que eu fiz uma série, né, tipo contando desenhos mais elaborados, assim. Né? Esses não são desenhos de observação, mas são diretamente ligados àquele trabalho, assim, o desenvolvimento daquilo, sabe? Para retratar, né, tentar fazer uma iconografia que seja que registre mesmo isso, como o Antônio faz também em Lisboa, assim, de ter um registro da nossa época, sabe? Aqui não sei se vocês vão conseguir ver daí. Até nem eu estou vendo aqui mais o garoto. Aqui tem um garoto aqui sentado. São cenas assim que eu passo, fotografo e depois retrato, sabe? Ou baseada em vários retratos, enfim. Esse aqui é o mesmo daquele desenho que eu mostrei para vocês. Tinha uma caminhonete que eu sempre passava, só que aí já com uma cena um pouco mais estudada. Essa é a favela da Paz, que é uma favela que fica próximo ao Itaquerão, né, o estádio do Corinthians ali, em volta. Esse também lá na Cidade Líder. E aí até uma história em quadrinho que eu fiz para Piauí, que aí eu juntei não só a questão iconográfica mas também as gírias, né? De tentar contar uma história como se fosse um menino ali que curte rap, que fala com o dialeto, como a gente diz, né? Da periferia. Então as gírias, enfim, eu nunca... Quer dizer, a gente vê isso muito no rap, por exemplo, né? Racionais MCs, enfim, o hip hop faz isso muito bem. Mas você não vê muito nos quadrinhos em si, assim. Na literatura tem bastante também. E aí, por último, estou desenvolvendo um roteiro de animação para esse personagem, que é o Wellington Jacaré, que ele é morador do Jardim Pantanoso, que é uma comunidade, e ele quer ser funkeiro e tal, mas tem todas as dificuldades ali que a comunidade dele vai passar por uma desocupação, né? E aí tem... Enfim, é mais um desdobramento, isso está acontecendo agora, assim, eu estou ainda trabalhando nisso, junto com uma produtora, a gente conseguiu o edital do SPCine e estamos desenvolvendo o roteiro disso. Só para mostrar mesmo que aquele desenho, né, a coisa de registrar o cotidiano, teve todos esses desdobramentos aí. Há um raf que eu fiz aí de um baile funk acontecendo. E aí, assim, os moradores da periferia são jacarés e os moradores da cidade, né, que é São Pato, são patos. Então, que é diretamente uma paródia, uma coisa assim, uma crítica com os personagens da Disney, assim, né? A ideia é assim, por exemplo, o Pato Donald tem lá a casa da moeda dele, onde ele guarda as moedas, mas quem é que mantém aquilo lá? Quem é que limpa, quem é que manda energia para o lugar? São esses jacarés que não aparecem, né? Então eles moram no Jardim Pantanoso. É isso, por enquanto, gente. Muito legal, gente, muito legal. É interessante ver a questão né, dessa observação ali, enfim, aprofundada, dessa observação ali do cotidiano, né, muito urbana do trabalho de vocês como um todo, e, de certa forma, o quanto isso evoca a ideia de representatividades, e aí no plural, né? E aí quando você vai para a questão do centro e da periferia, né, e a mesa, e a proposta da mesa que traz
algo bastante interessante que eu faço questão de ler, e aí farei essa provocação, né, para vocês. A definição, né, da mesa é a seguinte: como a periferia vem ganhando protagonismo na produção artística até se tornar um dos locais mais inspiradores e estimulantes no atual mundo das artes. Que voz é essa e como ganhou esse poder de nos descentrar? Né? E aqui eu fiquei pensando, vendo o trabalho de vocês, e a própria história da arte, de um modo geral, a relação entre a arte e a cidade, arte e política, que essa produção e essas criações, né, será que realmente elas são marcadas pelo território? Será que essas relações da produção artística, né, e do pensamento, elas são dicotômicas? É necessário haver um centro ou é necessário haver uma periferia? E aí é necessário que se dê voz ou é necessário que se dê espaço? Quando você pega muitos artistas e que se destacaram, né, de um modo geral, e que são de diferentes lugares e que nasceram em condições adversas, mas de certa forma a sua produção, né, enquanto arte, tá dada, tá estabelecida. Para ficar nas artes visuais, a gente pode falar de Basquiat, por exemplo, né, e dessa questão urbana. E a minha pergunta é: da onde parte a arte de vocês, né, do território, do lugar onde vocês vivem, né? Como é que vocês entendem essa questão, né, da produção que vocês fazem com aquele lugar onde vocês vivem, né? A produção de vocês é marcada por isso? Ela é dicotômica? Se João estivesse no centro, seria diferente, né? Se Antônio estivesse no centro, eu digo, seria diferente? Eu digo isso porque, partindo da ideia, né, da situação portuguesa, você tem Portugal em relação à Europa e uma questão geopolítica, enfim, de território, e que é marcada também por uma ideia de periferia no sistema econômico, social. Não precisa de amaciar esse aspecto. É assim, eu acho que Portugal, ou neste momento os portugueses, têm em comum com os brasileiros o complexo de vira-lata, não é? Se a gente fizer uma análise, a questão é a mesma. Há uma questão geográfica um pouco diferente, mas... E partilhamos isso com a maior parte do mundo, diga-se de passagem, não é? E para mim, se calhar, uma das tragédias, para mim, do mundo moderno, e não só, é essa ideia piramidal da nossa existência, não é? Eu me lembro de ter feito um trabalho com meninos de uma escola de 15, 16 anos, em que eu lhes propus que eles fizessem um diagrama em que representassem a organização dos vários elementos na escola, e eles fizeram uma pirâmide em que põe o diretor da escola no cimo, não é? E eu perguntei para eles, mas se não tiver estudantes, vai ter razão para existir esse diretor? Não tem, não é? Mas dá para existir estudantes sem um diretor, não é? Então, eu acho que há um pouco essa tragédia que é, mesmo em qualquer lado onde a gente esteja no mundo, todos nós queremos estar no centro. E todos nós queremos olhar para a nossa situação mais em baixo como um estado transitório para podermos sentir que podemos olhar para alguém de cima. E talvez essa seja a tragédia. Porque é que nós procuramos resolver os nossos problemas encontrando alguém para quem a gente possa olhar de cima. Então, eu estou tentando, enfim, ao longo da minha vida, ultrapassar um pouco esse aspecto para o qual eu também já recorri, de diminuir essa ansiedade de status e de querer encontrar-me no cimo de qualquer coisa, não é? E nesse sentido eu acho que é interessante. Agora, há uma coisa de que tu falas e que eu acho que ela é muito pertinente de se falar, é do entendimento do lugar do artista e da forma como o artista ocupa uma determinada posição na difusão da sua obra, não é? E eu sou uma pessoa privilegiada porque o governo português me pagou e possibilitou e escolheu vir aqui apresentar o meu trabalho. Isso já significa que houve uma legitimação do meu trabalho que não é a mesma de muitos outros artistas que vivem em Portugal, noutros sítios, e que de alguma maneira ainda não estão legitimados dessa forma. E a legitimação das artes em geral no mundo ainda continua a ser piramidal. E outra das tragédias para mim acerca disso é que, não quero ser injusto, mas de uma maneira geral há uma elite
que não só é económica e política, mas que também cultural, que tem tendência para legitimar aquela parte da criação artística que é aquela que gosta de ter na sua sala e de ouvir na sua aparelhagem ou de ir no concerto, não é? Logo isso exclui uma área imensa. Por exemplo, em Portugal temos um caso muito concreto que é, nós temos rap que é produzido em comunidades chamadas periféricas, que tem milhões de visualizações no YouTube e que não consegue penetrar e chegar na plataforma do radar sequer de existir para esse poder, porque simplesmente essa elite não conhece, nem tem vergonha de não conhecer. João? Então, no Brasil essa questão ela se torna um pouco mais visível, acho, porque aqui a gente sempre teve uma exclusão, né? Sempre teve uma elite a quem foi permitido fazer arte, que é formada por acadêmicos, formadores de opinião, né? E uma parte da sociedade que foi jogada à margem, assim. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, um exemplo muito claro é a história da Carolina Maria de Jesus, né? Que foi uma escritora fundamental no Brasil, publicou um livro nos anos 60 que até hoje é um dos livros mais vendidos brasileiros, né? De uma escritora brasileira no mundo, e que a partir de determinado momento da sua vida, após a publicação do Quarto Despejo, ela ficou totalmente esquecida, né? Lima Barreto, um outro escritor negro brasileiro importantíssimo, os jornais proibiram de falar do Lima Barreto, né? Então, além de ter uma questão econômica que se torna proibitiva para as camadas populares produzir arte, você ainda tem uma censura econômica, uma censura de opinião, né? Então, eu vejo que não, aqui a questão talvez seja lutar por uma democratização maior, sabe? E, de certo modo, na minha vida, aí, nos meus 40 anos, eu vi um pouco isso acontecer, na cidade de São Paulo, pelo menos, né? Que é a coisa do movimento urbano, assim, movimento de favela, que vem desde o hip hop, no final dos anos 80, né, com Racionais, com Taíde, com toda uma... né, rappers também, mulheres... Enfim, e depois culmina na literatura periférica, com Ferrez, com Sacolinha, com Conceição Evaristo, que na verdade é uma escritora negra que publica desde os anos 70 também, né? Cadernos Negros, né? Inclusive agora, nesse momento, está acontecendo uma exposição na Estação Pinacoteca, que no Memorial da Resistência, que chama Memórias do Futuro. E lá, o curador, o Mário Medeiros, que é um professor da Unicamp, ele reuniu toda essa resistência que existiu em São Paulo, né, o recorte da cidade de São Paulo, desde 1888, né, da época da abolição, até os dias de hoje. Então lá tem reunido o movimento negro, de luta política, tem o movimento de dança, dos bailes, dos clubes, da Umbanda, do Candomblé, sabe? Aí você percebe que existe essa luta muito desde esse tempo, desde muito antes, né? Acho que desde quando o primeiro negro foi trazido aqui, eles resistiram, né? Formaram os quilombos, enfim. Então é uma luta por, digamos, tem para terminar, uma citação que eu faço sempre do escritor Oswaldo de Camargo, poeta, que ele fala o seguinte, né? Que o racismo, ele é uma maneira de impedir que a alma do negro tenha a sua expressão, né? Você tentar calar essas vozes, assim. Então acho que isso é muito urgente e nesse sentido a questão não é tanto de ser uma hierarquia, de substituir, mas de ter uma democracia, de tornar uma coisa mais igualitária e que todos possam, inclusive, ter voz, né? Acho que passa por aí, assim. Legal. Eu quero colocar mais uma questão e depois abrir para a plateia. Vocês são educadores, né? Enfim, são professores e passaram pela essa experiência, né, da formação, essa experiência do ensino. E do ponto de vista aí da base, né? E aí o ensino, até o ensino das artes de modo geral, como é que vocês veem essa formação quando você fala de
é possível formar artistas, né? É possível estabelecer critérios ou bases para níveis de sensibilidade, de perceber a realidade de uma outra forma, né? E aí, como é que isso se dá, né? Acho que em Portugal, e aí do ponto de vista, né, dessas experiências com arte visual e conectadas à cidade, à tecnologia, que está muito atrelada ao trabalho de vocês, e como é que isso se dá, você, João, que é fruto, inclusive, né, de uma oficina, dessa experiência, como é que vocês veem isso? E se isso, né, nessa questão dos marcadores sociais, se isso tem a ver com classe, se isso tem a ver com grupo social? Tem muito a ver com classe. Eu, por exemplo, uma coisa que foi muito boa de eu assistir em Portugal, eu nasci em uma família onde não havia artistas, e só quando cheguei às Belas Artes para estudar, no meu ensino universitário, é que eu comecei a conhecer pessoas relacionadas, embora tenha feito quadrinhos durante todo esse período. E eu assisti, de facto, desde os anos 80 do século XX até a atualidade, a uma certa democratização. A cena artística em Portugal era completamente medieval, no sentido que era oligárquica. Dentro das mesmas famílias tinha o banqueiro, o curador, o ministro e o artista, não é? Então, e o galerista. Então era um circuito completamente fechado. E eu assisti muito, particularmente desde os anos 90 para a frente, a uma abertura em que os próprios mídia tiveram um papel muito importante, porque teve muita gente que começou a cobrir cultura que também não vinha dessas famílias privilegiadas e começou a abrir a própria chamada cultura pop, começou a entrar muito à conta da indústria também, mas a verdade é que isso criou ali uma abertura que hoje se vê, apesar de ainda existir uma oligarquia. Agora, na Escola das Belas Artes um pouco a mesma coisa. Na altura em que eu estudei na Escola de Belas Artes era diferente deste momento em que eu dou aula de quadrinhos, que era aquilo que eu queria ter aprendido e que não tinha. Portanto, só o simples facto de haver aula de quadrinhos na Faculdade de Belas Artes já é realmente um progresso. Agora, em relação àquilo que você coloca, eu estudei em Lisboa e estudei em Londres também numa dessas faculdades de referência e percebi que realmente não é possível formar artista, ou pelo menos as universidades não são definitivamente o sítio onde isso vai acontecer. Agora, é possível inspirar as pessoas, não é? É possível dar-lhes acesso a conhecimento. O aspecto que eu acho que é mais difícil, e ele não tem só a ver com o ensino artístico, é que eu, por exemplo, hoje em dia, nos alunos que tenho na Faculdade de Belas Artes, eu parece que posso ver o processo de ensino que eles tiveram até chegar lá, aos 18 anos. E vivemos um momento muito turbulento em relação à educação. Eu também sou pai, tenho uma filha de 13 anos, e eu vejo como, de uma maneira geral, o ensino está muito desadequado. Há uma situação de inércia que é um pouco dá a sensação que ninguém sabe como é que pode ser de outro jeito, mas a verdade é que tem esses aparelhos que mudaram o mundo e estar uma plateia um pouco do género como nós ainda estamos aqui, um palco que fala para uma plateia contraposta, já não funciona, não é? E principalmente estar transmitindo uma versão possível da história do português. Por exemplo, tinha a minha filha estudando poesia do século XIX que ela não conseguia de jeito nenhum entender, e a minha questão é: porquê é que ela não está estudando uma boa poesia de Rapa? Porquê? Falando do mesmo assunto, porquê é que não está? Não é que ela provavelmente poderia entender. Então eu acho que ainda, e em Portugal acho que ainda se sente muito, de facto, ainda há uma certa camisa de forças que continua fundada numa certa ideia em que os clássicos, em que a herança grega ainda é a referência, como se toda a cultura do mundo tivesse realmente nascido da civilização grega, por muito interessante que ela seja, não é? Então ainda há uma camisa de forças que, de facto, número um, continua a privilegiar uma certa ideia de clássicos, que eu ponho muito em causa neste momento, não a importância dessa herança, mas a omnipresença do olhar dela. E enquanto não houver isso que o João falava, que é uma democratização e uma abertura para outras coisas, eu acho que é muito difícil termos realmente uma visão plural. E isso eu sinto um pouco nos meus alunos, que é ainda há uma ideia daquilo que deve ser a arte,
dessa tal pirâmide, de determinado tipo do que é ser artista, que ainda continua a pesar sobre aquelas pessoas naquilo que elas acham que podem vir a ser? Então, eu acho, cara, que não é possível você formar um artista, digamos assim. Mas é impossível você ter um artista sem que ele tenha acesso à cultura e à educação. Então, é fundamental que as pessoas tenham acesso, inclusive a esses clássicos, né? Mas que não seja só isso, né? Então, uma luta que acontece muito no Brasil, e eu acompanho, né? É a luta de leis que foram promulgadas graças à luta, né, do povo, que são leis, por exemplo, de inclusão da literatura negra e da literatura indígena nos currículos escolares, né? E isso é uma luta antiga, mas que ainda tem muita resistência, assim. E aí o que a gente está lutando, né? Eu me coloco nesse lugar também de luta, não de excluir esses clássicos. Camões, maravilhoso, temos que ler. Mas também temos que ler o Ferrez, o Sacolinha, a Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. E aí tem um exemplo que eu sempre falo, assim, algumas vezes eu fui dar oficinas em Fundação Casa, né, para os meninos que estão lá e tal. E aí eu chegava e falava assim, pô, vocês gostam de poesia? Os moleque, poesia, né? Como assim, né? O cara acha que poesia é uma coisa de menina, um aspecto feminino, e eles podem, né, falar e tal. Então eu falava, não, eu vou ler uma poesia aqui pra vocês. Aí começava a ler uma letra de rap, por exemplo. Não, mas isso aí é Racionais, pô. Eu falei, é poesia, cara. É poesia? É poesia. Quer dizer, quando você, por exemplo, eu vou apresentar aqui uma escritora pra vocês, numa escola pública. Aí você mostra a foto de uma escritora negra, você fala, não, mas ela é escritora? Todo mundo negro vendo uma escritora negra e nunca viu, sabe? Então, acho que esse acesso é importante, sabe? Porque para o menino saber, para a menina, né, saber que eles podem fazer arte. Porque muitas vezes eles têm vontade, mas não sabem como. Né? Isso aconteceu muito comigo mesmo, assim, né? Como você falou, eu conheci a oficina de Itaquera, que é uma espécie de microacademia grega, né? No sentido, pelo menos conceitualmente, de juntar várias atividades. Então, lá, por exemplo, eu conheci teatro, né? Eu fui fazer quadrinhos, mas lá tinha os grupos de teatro, tinha o grupo de música, de dança. Então eu vi que, tinha todo um espectro grande, né, que poderia ser... E conheci pessoas da minha região que estavam também interessadas na mesma coisa que eu. Então, respondendo a sua pergunta, acho que é isso. Não é impossível você formar numa faculdade um artista, mas é impossível um artista se tornar ou se constituir como artista sem esse acesso à cultura e à educação. Legal. A gente está caminhando aqui para o encerramento. Quero saber se tem alguma pergunta na plateia. Uma? Sim. Boa tarde. Foi um prazer imenso ouvi-los. E o trabalho dos dois me mostrou algo bem interessante, que é a história da visibilidade e da invisibilidade, né? No trabalho do João, eu vi uma coisa que chamou a atenção, que eu acho horroroso que a gente vê. E ficou lindo no trabalho dele, que são os nossos postes e os nossos fios. Essa coisa horrorosa que ficou linda aí. No trabalho do Antônio, quando ele entrou naquela fase escura, que começou a mostrar os invisíveis. Também maravilhoso, né? São os invisíveis que a gente nunca viu, mas a pandemia os transformou, trouxe a visibilidade. Então, esse aspecto, essa visão crítica que vocês têm, seria um caminho para nós transformarmos realmente essa sociedade que a gente vê que caminha por caminhos tortos. Como fazer isso chegar a democratizar isso, universalizar esse olhar? Olha, eu adorava ter uma solução para isso, não é? Não sei.
Eu acho que o acesso é talvez a coisa mais importante. Eu se tiver de pensar no que é que faz de uma sociedade evoluída, para mim é a escolha e o acesso. É a possibilidade de poder escolher realmente, de uma maneira muito larga, opções para a nossa vida, de ter obviamente o acesso um pouco a tudo, não só àquilo que é básico, mas ao resto. E eu acho que muitas vezes, muita gente no mundo não tem acesso a poder ver aquilo que outros pensaram, aquilo que outros refletiram, a outras visões, a outras maneiras de ser. Às vezes somos vítimas só do entorno imediato que temos, seja familiar, seja cultural, que às vezes nos transmite uma visão muito restrita do mundo, e às vezes tomamos isso como inevitável, como se fosse só isso. Então o meu sonho era isso, era que todas as possibilidades pudessem estar em aberto e que nós pudéssemos sair desse entorno muito restrito e poder contatar e poder chegar a ter nós tudo o resto, todas as outras opiniões e todas as outras possibilidades. Tem um debate muito interessante, muito atual, né, que é essa coisa do sul global, né, de ter um questionamento de todos os cânones, todas as coisas que a gente aprendeu, assim, né? Por exemplo, o que é um tema para a arte, né, para o pintor, né? No passado eram temas burgueses, né, tradicionalmente, assim, que a gente, sei lá, o retrato, uma natureza morta, um cenário, um palácio, etc. Por que não um poste? Por que não um poste horrível que a gente possa representar, né? Quer dizer, esse debate, acho que sempre questionar, sempre estimular o debate, sempre colocar em tensão, né, as coisas, não deixar que elas se estabeleçam como uma força da natureza, mas se a coisa foi construída dessa forma, ela pode ser desconstruída, né? Então acho que é sempre trazer para as novas gerações, assim, essa coisa do questionamento, de você, quer dizer, o que é belo, o que não é, o que é tema, o que não é, né? E principalmente, assim, dar a possibilidade para as pessoas que estão fora do centro, né? Já que usando um termo aqui do centro, assim, eu quero dizer da coisa da classe burguesa que geralmente controla todas essas opiniões, trazer para essas outras pessoas a sua autonomia, né? Deixar com que, por exemplo, essas comunidades não sejam representadas por gente de fora, mas que as próprias pessoas internas possam contar a sua história, né? Ser protagonistas da sua vida. Eu acho que é o caminho, assim, é longo, né? Mas eu acho que já está acontecendo e eu tenho esperança, tenho fé que isso vai, com certeza, ser uma transformação que vai mudar, enfim, vai se estabelecer em algum momento. Bom, maravilha. Acho que eu quero encerrar aqui o bate-papo de hoje com uma frase, na verdade que é um tema de um projeto, uma atividade que teve do Antônio Jorge no Fólio 2016, na Capela de São Martinho. Eu achei muito enigmático isso, e acho que deixo isso para reflexão aqui, que chamou-se o seguinte projeto: é na atividade que existe a cidade que não existe. Então, muito obrigado a todos por essa tarde, muito obrigado a Isabel, muito obrigado a Alexandra, né? E, bom, até uma próxima aí. Boa tarde. Obrigado, Antônio, obrigado, João. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Boa tarde.